Oi, irmãs, tudo bem? Então, nós vamos continuar hoje com o nosso estudo bíblico, né? No livro dos Atos dos Apóstolos, que é o final do capítulo 18 e o início do capítulo 19, tá bom? A lição no livro é a página 171. Crentes são fortalecidos e argumentos persuasivos de que Jesus é o Messias são apresentados aos judeus. Bom, vamos orar então para a gente iniciar nosso estudo. Pai eterno, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos nesse momento. Te pedimos, ó Deus, mais uma vez que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nosso intelecto, para que a Tua palavra faça efeito, Senhor, no nosso viver, no nosso comportamento diário, que possamos ter uma nova vida através do conhecimento da Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo. É por isso, Senhor, que nós meditamos na Tua palavra, estudamos a Tua palavra para Te conhecer, Senhor, e prosseguir o conhecimento dos Teus atributos, da Tua pessoa, Senhor Deus, e nos relacionarmos contigo. Nós Te pedimos, Senhor, essa graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Dá-nos entender, Senhor, o Teu ensinamento, as Escrituras que dizem respeito a Ti, que testificam de Ti, Senhor, para que possamos fazer a Tua vontade. Em o nome de Jesus assim oramos. Amém. Então vamos começar aqui no final do capítulo 18, né? Versículo 18. Eu vou ler o texto bíblico de 18 a 23 do capítulo 18, tá? E a gente comenta, como a gente sempre faz, tá bom? Então, capítulo 18 de Atos, versículo 18. O final da segunda viagem missionária de Paulo. Mas Paulo, havendo permanecido ali, em Corinto, né, ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Paulo, depois de uma missão difícil em Corinto, né? Porque Corinto era uma cidade mergulhada no pecado, né? Era um campo missionário muito difícil. E aí ele vai para a última cidade da sua segunda viagem missionária, que é Éfeso, né? Aí esse casal de amigos que passou a acompanhá-lo, né? Que passou a ser ajudadores dele também, esse Priscila e Áquila, né? Vão com ele para apoiar essa missão em Éfeso. Aí antes dele desembarcar, ele faz um voto ao Senhor e raspa a cabeça, Paulo. Esse é um costume judeu, né? Esses votos de raspar a cabeça, voto de nazireado, né, que chamava. Esse costume judeu não negava a nova condição de Paulo como cristão, né, como convertido ao cristianismo. Ele mantinha esse costume sem prejuízo à nova vida de cristão.
porque ele já estava convertido ao Evangelho, ele tinha certeza, ele tinha convicção disso, mas ele entendia que a prática do, do voto e do raspar a cabeça, algumas práticas judaicas, não interferia em nada na nova condição dele de cristão, né? Não atrapalhava em nada, pelo contrário. Tem um comentário sobre isso aqui no livro, na página 171, aqui no finalzinho da segunda coluna, da página 171. Fala assim: esse voto de raspar a cabeça, né, revela que, como cristão, Paulo não vê conflito em manter sua devoção judaica. Corrobora sua insistência posterior de que permaneceu fiel à lei. A Bíblia também não diz o motivo desse voto, não, sabe? Não diz por que Paulo fez esse voto. Essa atitude dele também não explica por quê. Mas, em 1 Coríntios 9, 20, ele mesmo, o apóstolo Paulo mesmo diz que, às vezes, ele agia como um judeu para poder ganhar a confiança dos judeus, para poder chegar até os judeus com mais liberdade, para poder pregar o evangelho para eles, falar de Jesus Cristo ressurreto, de Jesus Cristo, o Messias que veio na pessoa de Jesus. Então, às vezes, ele diz que se fazia de fraco para ganhar os fracos, né? E se fazia de judeu para ganhar os judeus. Então, tudo isso era por amor ao evangelho. Ele até fala aqui em Gálatas 2, né, a respeito, ele explica ali por que Tito precisou se circuncidar. Atos 16, né, ainda há pouco aí a gente estudou isso. Por que Timóteo também precisou se circuncidar. Tudo isso para se achegar aos judeus, para que os judeus olhassem eles com simpatia e abrissem a guarda para que eles entrassem então com a pregação do evangelho. Não que eles fossem sujeitos à lei, ou que eles ainda obedecessem, fossem presos à lei, não, aquilo ali não fazia mais diferença para eles. Mas era uma atitude estratégica, evangelística estratégica, para que eles pregassem o evangelho com mais liberdade ali entre os judeus, tá bom? Agora, ainda no capítulo 18, versos 19 a 23 eu já li, né? Então, aí em Éfeso, Paulo deixa Priscila e Áquila e vai pregar nas sinagogas. Ele chega nas cidades, ele já procura logo uma sinagoga para pregar, né? Quando não tem sinagoga, ele prega nas praças, prega nos tribunais, ele não quer saber. Ele quer falar do evangelho, ele não perde tempo, né? E aí, esse casal que tem acompanhado Paulo nessas viagens, nessa viagem aqui, né, a Priscila e o Áquila, eles tinham essa facilidade de permanência nas cidades porque eles eram artesãos, né? Eles eram profissionais liberais. Então, isso facilitava o trânsito deles nas cidades e eles podiam acompanhar o apóstolo Paulo para apoiar o ministério deles sem prejuízo financeiro nem econômico nenhum para eles. Eles continuavam fabricando lá, o Áquila, né? As tendas, e onde quer que eles fossem, eles tinham trabalho, porque eles eram profissionais, eles faziam o trabalho deles mesmos, né? Deus levantou esse casal, né, desimpedido, sem nenhum vínculo a nenhuma cidade, para poder acompanhar o apóstolo Paulo e dar suporte, né, para ele nessa missão, nas missões dele, nessa daqui, né, pelo menos aqui em Éfeso. Paulo, ele fica pouco tempo ali em Éfeso, tá? Ele logo parte para Cesareia, que é outra cidade importante também, outra cidade portuária importante, Cesareia, né? Logo depois de Cesareia, ele volta para Antioquia, aquela base, lembra aquela igreja junto com Barnabé, né? Barnabé foi buscar Paulo, então, ele volta para ali e depois ele parte para aquelas regiões ali por perto, que ele já tinha passado, já tinha plantado igreja. O que ele vai fazer lá? Ele volta para visitar as igrejas
que ele tinha plantado, né? Para visitar os irmãos, para confirmar a fé dos irmãos, para pastorear, né? Ele é o pastor daquelas igrejas, para fortalecer, cuidado de pastor, né? Cuidado pastoral. Se ele não pudesse ir pessoalmente, ele era tão cuidadoso, tão preocupado com as igrejas que ele havia plantado, com os irmãos que ele tinha deixado de discípulos, que ele escrevia cartas, né? Ele não podia ir pessoalmente, mas ele escrevia as cartas paulinas, né? E aí, em Antioquia, ele encerra a sua segunda viagem missionária, né? Essa segunda viagem missionária durou 3 anos. 3 anos. Bom, agora, versículos de 24 a 28. A terceira viagem missionária de Paulo e Apolo em Éfeso. Nesse mesmo tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Estou falando aqui de Apolo, tá? Então, depois que Paulo partiu de Éfeso, Paulo saiu de Éfeso para voltar para Antioquia e visitar as igrejas que ele tinha plantado, né? Chega um homem chamado Apolo, em Éfeso, né? Esse homem era um judeu de Alexandria, era um judeu, uma pessoa muito culta. Ele era um grande conhecedor do Antigo Testamento, né? Ele se expressava também muito bem, muito eloquente, falava muito bem em público, né? Ele debatia muito bem com os religiosos, judeus religiosos que confrontavam o ensinamento de Paulo, né? Ele debatia com essas autoridades, esses religiosos. Ele era muito bom em oratória, esse Apolo, e muito culto, e muito conhecedor também das Escrituras, né? Mas Apolo, ele tinha um conhecimento, apesar de toda essa cultura e conhecimento das Escrituras, ele era limitado. Por quê? Porque ele só conhecia o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento. Ele pregava sobre isso só. Então era limitado, era deficiente, né, a pregação dele. Mas ele não conhecia o batismo em nome de Jesus e o batismo no Espírito Santo. Ele não falava sobre isso porque ele não conhecia, não tinha tido essa experiência ainda, né? Aí Priscila e Áquila, ouvindo ele pregar na sinagoga, o Apolo, observaram essa deficiência nele e acharam por bem chamá-lo, né, em casa e ensinar, né, a respeito do Espírito Santo, a respeito do batismo em nome de Jesus, o batismo no Espírito Santo que tinha sido enviado, que tinha sido dado, né, para incentivar a igreja, para animar a igreja, né? E aí Priscila e Áquila explicaram tudo, aquela outra parte do Evangelho, o Pentecostes, né? Explicaram para ele o poder do Espírito Santo, a ousadia concedida pelo Espírito Santo, enfim. Abriu o entendimento do Apolo a respeito do Espírito Santo, que ele ainda não tinha esse conhecimento. Ele estava pregando o batismo de João Batista, né? Então esse casal, Priscila e Áquila,
eles já eram líderes da igreja, né? Eles cediam a casa deles para a comunidade cristã, então eles já tinham ali exerciam ali uma certa liderança. E esse casal, eles se preocuparam em orientar e ensinar Apolo para que ele não se tornasse um mero pregador religioso, né? Muito culto, muito conhecedor da palavra, mas sem o Espírito de Deus, sem experiência, sem intimidade com o Senhor, né? Que era isso que estava acontecendo. Então faltava o essencial, né? E também a preocupação de Priscila e Áquila era que o Apolo ele atribuísse que ele deveria, né, atribuir o sucesso da pregação dele ao Espírito Santo de Deus, unicamente ao Espírito Santo dele. Ele deveria saber que ele era movido pelo Espírito de Deus, né, que ele era batizado no Espírito Santo de Deus, e por isso é que a pregação dele era tão eficaz e fazia tanto sucesso, né? As pessoas se convertiam porque o Espírito de Deus agia através dele. Ele não sabia nada disso e ele aceitou de bom grado o ensinamento desse casal, Priscila e Áquila. Tem um segundo comentário também que eu quero ler no livro sobre isso, na página 173. Página 173, primeira coluna, bem aí no meio. Pode-se dizer a favor de Apolo que ele aceita de bom grado a instrução e a mentoria do casal, Priscila e Áquila, né? Uma vez que conhece bem as Escrituras, ele tem que concluir que o ensino deles corresponde a elas, ou seja, corresponde à verdade. Então ele aceitou o ensino de Priscila e Áquila, por quê? Porque ele conhecia as Escrituras, ele sabia que o que eles estavam falando tinha fundamento, tinha base, né? Engraçado que Priscila e Áquila, eles não eram assim tão expressivos, né? O casal, pelo menos a Bíblia não diz isso, diz que era um casal que dava sempre apoio, né, à missão, um casal que abre as portas da casa para a igreja se reunir, mas eles não tinham assim, essa desenvoltura e essa expressão que tinha Apolo, mas eles tinham a sabedoria do alto, né? Então eles souberam, com toda a discrição, né, chamar aquele homem culto que pregava nas sinagogas e esclarecer para eles, né, e completar o ensinamento dele. E graças a esse cuidado desse casal, né, esse cuidado que eles têm com a obra do Senhor, o ministério de Apolo foi um sucesso a partir dali. Né? Ele exerceu um ministério de sucesso em Corinto, né? E eles exerceram esse papel fundamental, né, de auxiliadores, de missionários, auxiliadores sábios, né, dos missionários Paulo e Apolo. Aí a gente aprende o quê? Que capacitação intelectual, né, é importante. É importante você ser capacitado intelectualmente quando você é um líder, mas não é essencial, né? O essencial para que a pregação do Evangelho surta efeito na vida de quem ouve, na vida da pessoa que está sendo evangelizada, é preciso que o pregador seja movido pelo Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus é que é o combustível, né? Movido pelo poder do Espírito Santo, né? É ele que convence aquele que ouve o Evangelho do pecado do homem, né? Da justiça de Deus e do juízo de Deus. Homem nenhum pode fazer isso. Por mais culto, por mais estudioso das Escrituras que ele seja, ele não pode convencer o outro homem do que o Espírito Santo faz. Isso é a obra exclusiva do Espírito Santo de Deus, uma obra sobrenatural, né? Uma ação sobrenatural de Deus.
Um exemplo disso é Pedro e João, né? Lembra no início, quando a gente estudou, lá no início, o livro de Atos, que Pedro e João, eles falavam, eles defendiam o evangelho perante as autoridades judaicas e eles não sabiam ler e nem escrever, eles eram analfabetos, eles eram incultos. E aquelas autoridades judaicas tão eruditas e estudiosas, eles não entendiam como aqueles homens simples, né, poderiam estar falando assim tão bem e convencendo tanta gente, né? Uma pregação convenceu e se converteu 3.000 pessoas. Depois, outra pregação, mais 5.000 pessoas. A palavra sendo pregada pela boca de pessoas que não sabiam nem ler. Ação sobrenatural do Espírito Santo, não é? Esse é um exemplo, né? E também chama a atenção nessa lição, né? Como eu já falei aqui, vamos falar mais aqui detalhadamente. É o comportamento elegante e amoroso desse casal, Priscila e Áquila, com relação a Apolo, com relação ao pregador, né? A Apolo. Apesar deles não serem cultos como ele, né? Não saberem assim tanta coisa como ele sabia, né? Serem tão inteligentes, mas eles souberam ensinar e corrigir com toda a discrição e com todo amor e com todo cuidado pelo Evangelho. É por isso que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que os usou também Apolo para que recebesse aquele ensinamento de bom grado. Né? Graças a essa atenção que Priscila e Áquila tiveram com ele, como eu tinha falado, né? Esse ministério foi de vento em popa, o ministério de Apolo. E aí sim, ele estava ensinando, né, agora, a partir dali, ensinando de uma forma correta, né, de uma forma completa. Todo missionário, ele precisa, líder, pastor, né? Ele precisa de um apoio de pessoas levantadas por Deus para dar aquele apoio, aquele suporte, né? No capítulo 16 a gente viu Lídia, né, cedendo a casa dela para os missionários, agora Priscila e Áquila, né? Pessoas que hospedam, pessoas que orientam os missionários, pessoas que fazem críticas construtivas também, né? Revelam também características da cultura local, o missionário não conhece, né? Tudo para facilitar a expansão do Evangelho e facilitar também o trabalho dos missionários, tudo por amor à obra. São essas pessoas que dão suporte para que a missão tenha sucesso, né? E que seja eficaz naquele lugar. E essa que deve ser a nossa atitude, né, gente? A atitude de todos nós que não vamos na frente da missão. Eu lembro do meu pai, meus pais, né, quando eles separavam ofertas para missões, eu não entendia nada, porque eu não era cristã, então, mas eu perguntava, né, que envelopes eram aqueles, para que o que eram missões, então eles me explicavam. E dizia, minha filha, quando a gente não pode ir, por exemplo, eu não saio daqui para ir evangelizar em lugar nenhum, mas quem fica, a igreja que fica, tem a igreja que vai, né, e a igreja que fica. A igreja que fica precisa apoiar, de alguma forma, ou financeiramente, ou hospedando, ou orando, né, que é o mais importante também, é a oração, suportar em oração. E eu lembro dos meus pais falando isso para mim, eu estudando essa lição, lembrei deles, né? Então, quem não vai, apoia. E aqui no caso, a Priscila e a Áquila, eles iam e apoiavam, né? Eles iam para apoiar, eles não ficavam ali. E também eles, ao cederem a casa deles para a reunião da igreja, eles se tornaram também líderes de comunidades cristãs, né? Agora capítulo 19, já vamos entrar agora no capítulo 19, os versos de 1 a 7. Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes?
Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então, esse daí é o início da terceira viagem de Paulo. Tá? Então, aqui, ele tem uma troca aqui nesse capítulo 19. Começa aí uma troca. Apolo sai de Éfeso e vai fazer a obra, vai iniciar a missão em Corinto, né? E exercer seu ministério lá. E Paulo volta para Éfeso, né? E ele chega em Éfeso para pregar o batismo cristão e o recebimento do Espírito Santo. Desde o início da sua primeira viagem, né, Paulo adotou como campo missionário esses grandes centros comerciais, grandes cidades, né? E assim como Corinto, Atenas, Éfeso também era uma cidade estratégica para o Evangelho, né? Para a expansão do Evangelho. Por quê? Porque ali Éfeso era uma cidade portuária também, como Corinto, mas era a capital da superstição, da magia, do ocultismo. Tinha muito isso ali. E muita gente, um fluxo muito grande de pessoas, por ser uma cidade portuária, muitos estrangeiros, um entra e sai muito intenso. Pessoas de todo lugar, né? E aí Paulo chega a esse lugar, a Éfeso, né? Encontra ali a Bíblia fala mais ou menos uns 12 homens, né? Que eles criam, mas eles não haviam recebido o Espírito, o dom do Espírito Santo, né? Eles não conheciam, como Apolo, né? Também não. Faltava neles, né? Nesses homens, pleno conhecimento da fé em Jesus Cristo, né? A fé em Jesus. Eles ainda não tinham chegado a esse estágio, né? Eles eram apenas discípulos de João Batista. Eles falavam muito que eles eram batizados no batismo de João e eram discípulos de João, e pararam aí, né? Eles não conheciam Jesus como o Messias prometido, e que também Jesus já tinha vindo, o Messias já tinha vindo, que ele veio na pessoa de Jesus Cristo. Eles não pregavam isso, não entendiam isso ainda muito bem, né? Eles estavam numa fase assim introdutória da fé cristã, né? da vida cristã. Estava assim, no início ainda, né? Eles ainda não eram cristãos, porque eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo, né? Eles passaram a crer em Jesus através do ministério de Paulo. Paulo então chegou para eles e falou, conversou com eles, explicou para eles, ensinou eles ali naquele momento, né? E depois que Paulo falou com eles, aí sim eles passaram a crer na profecia, no que profetizou João Batista, que depois dele viria um outro maior do que ele, e eles ligaram uma coisa a outra e passaram a crer em Jesus como o Messias prometido. E aí Paulo, assim como Priscila e Áquila fizeram com Apolo, explicou para eles, né, que o batismo de João era um batismo de arrependimento e fé. Para quê serviu o batismo de João, o ensinamento de João? Para aguardar, ter fé, se arrepender, ter fé e aguardar a vinda do Filho de Deus, do Messias prometido, né? E ele sim, João dizia para eles: olha, eu estou batizando vocês com água, mas depois de mim vai vir um que vai batizar vocês com o Espírito Santo, né?
Aí, esse batismo de João apontava para o futuro. João dizia, olha, vai vir depois de mim o Messias. Então, eles já acreditavam, eles se arrependiam e tinham fé para esperar aquele Messias, né, que viria. Então, o batismo de João apontava para o que iria acontecer, o futuro, né? Agora, o batismo cristão, esse Messias já veio, né, na pessoa de Jesus, ele completou a sua obra redentora na cruz, ressuscitou, né? E aí esse batismo aponta para o quê? Para o que foi feito, para a obra consumada de Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Então, Jesus já fez a obra. Então, esse batismo cristão é diferente do batismo de João Batista, tá? Ele superou o batismo de João Batista. Então, Paulo explica isso para eles, batiza esses homens, né, na água, impõe as mãos sobre eles, oram e aí sim eles recebem o dom do Espírito Santo. E aí imediatamente eles já começam a praticar, né, a demonstrar na prática, que a Bíblia diz que eles profetizam, eles curam e eles falam em línguas, né? Aí esse falar em línguas, como dom do Espírito Santo, era importante na evangelização. Por quê? Porque o evangelho precisava chegar aos confins da terra, né? Como Jesus tinha comissionado lá no início de Atos, né? Até os confins da terra. E em Pentecostes aconteceu isso. Ali naquela festa foram muitos judeus de todas as partes do mundo, né? Então cada um falava uma língua, tinha muitos povos reunidos ali, muitas línguas diferentes. E quando Pentecostes, as línguas de fogo que Deus derramou, né, sobre aqueles discípulos, o Espírito Santo, as línguas de fogo caíram, eles começaram a falar em línguas e o que aconteceu? Aqueles homens estrangeiros ouviram as maravilhas de Deus nas suas próprias línguas, no seu próprio idioma natal. E era um milagre, foi um milagre aquilo que aconteceu, porque era sobrenatural, ninguém entendia. Então, como é que eu estou ouvindo esses homens falarem na minha própria língua? Porque eles receberam o dom do Espírito Santo e eles profetizavam em línguas. Isso é importante para a expansão do Evangelho em todas as nações. Todos os povos vão ouvir o Evangelho, vão ouvir o Evangelho de salvação do Senhor Jesus, né? Então, essa dificuldade na compreensão do idioma já não era mais uma barreira. Isso já tinha sido resolvido, Deus já tinha resolvido esse problema. Então, todas as línguas, todas as nações, todos os povos terão acesso à palavra de Deus, graças à misericórdia, à graça do Senhor que derrama